O Cruzeiro Esporte Clube é uma associação polidesportiva brasileira, sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sendo considerado um dos maiores clubes de futebol do Brasil e da América Latina, o Cruzeiro foi fundado em 1921 sob o nome de Società Sportiva Palestra Itália, e foi só em 1941 que foi renomeado para o conhecido nome de Cruzeiro. A Raposa, apelido dado ao clube, conta hoje com a sexta maior torcida do país e a maior de Minas Gerais, superando seu maior rival, o Atlético Mineiro. Mesmo sendo um dos times mais tradicionais brasileiros, o Cabuloso no final de 2019 foi rebaixado pela primeira vez em toda a sua história para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro após fazer uma temporada caótica e irregular, tanto dentro quanto fora de campo. A situação do time só veio a piorar já que nos anos iniciais da nova década o maior de Minas vivia uma situação crítica, lutando 2 temporadas seguidas contra o rebaixamento para a Série C e vendo a crise financeira vivida se tornar cada dia maior. A situação do Cruzeiro tinha uma solução, a transformação em SAF, se tornando um dos primeiros casos no Brasil. E no final do ano de 2021 o Cruzeiro Esporte Clube foi comprado por Ronaldo Nazário, ex-jogador campeão mundial e ídolo da Raposa, que adquiriu 90% do clube. Após a compra o clube passou por uma reestruturação na organização e o time passou a ter o futebol como uma instituição com fins lucrativos, possibilitando uma maior organização na estrutura do futebol e permitindo que o clube seja mais organizado e tenha melhores oportunidades no mercado, além de ter parte de suas enormes dívidas quitadas pelo comprador. Com a chegada da SAF o Cruzeiro passou a ter 4 órgãos principais na sua administração: a Assembleia Geral, que tem como objetivo examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. O segundo órgão é o Conselho Administrativo, que seus membros foram votados através da Assembleia Geral. O Conselho exerce a função de estudar e criar estratégias e direcionamentos, visando proteger o Cruzeiro Esporte Clube. O terceiro órgão é a Diretoria Executiva, que é comandado por Gabriel Lima, diretor do Cruzeiro, que fica submetido ao Conselho de Administração. E por fim, o quarto órgão é o Conselho Fiscal, um órgão da SAF que tem por objetivo verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários por parte da administração dela. Essa é, portanto, uma ferramenta efetiva de fiscalização para os acionistas, com destaque para os minoritários que estão longe da gestão. A principal função do Conselho Fiscal é fiscalizar o ato dos administradores, verificando se eles estão cumprindo com seus deveres legais e estatutários. Além disso, o Conselho também pode emitir opinião sobre o relatório anual da SAF, assim como sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral. Abaixo destes 4 órgãos entram as funções administrativas que têm uma relação maior com a parte esportiva do Cruzeiro, como por exemplo, o financeiro, o marketing, a área médica e fisioterapeuta, mas todas estas funções têm uma grande relação com uma, que é o executivo de futebol, cargo ocupado pelo profissional Pedro Martins, que tem o papel de supervisionar o gerente de futebol e demais funções relacionadas diretamente ao campo. Portanto, ele tem um entendimento de performance dos atletas e suas equipes, através do conhecimento técnico e expertise em diferentes áreas. Além de ter uma compreensão financeira, para aprovar relatórios de custos e orçamentos, e familiaridade com direito esportivo e trabalhista, para elaborar política de salários, celebração, rescisão de contratos e direito de imagem. O executivo de futebol Pedro Martins ainda tem a função de representar o Cruzeiro Esporte Clube junto a entidades esportivas, confederações estaduais e nacionais. Entre os principais pontos da negociação, houve o envolvimento da XP. Pedro Mesquita, chefe do banco de investimento e responsável pela negociação, falou sobre: a situação do Cruzeiro era tão grave que o clube não tinha 25 milhões de reais para registrar seus jogadores e não poderia colocá-los em campo. Tivemos que fazer uma espécie de ao contrário. Ao invés de o Ronaldo fazer uma diligência detalhada, discutimos diversas cláusulas e fechar o contrato final. Fizemos um contrato inicial que já ia passar por revisões e por isso tinha cláusula de desistência do negócio. O Ronaldo já colocou dinheiro sem nem ter comprado. Para começar, foi pago os 25 milhões em forma de empréstimo,
Logo depois o clube obteve o aumento de 10 mil para 41 mil sócios, pagando R$ 60, em média. Foi dito também por Pedro Martins que no começo da negociação Ronaldo encontrou uma situação fiscal complicadíssima. Houve uma negociação sobre a dívida fiscal e ela passou a ser de 180 milhões, mas, com o não cumprimento do combinado, poderia voltar a ser 400 milhões.